Vamos ver então como é que a gente consegue construir uma imagem como essa, né? Dando esse efeito aqui meio de rabisco, um efeito bem interessante e várias possibilidades que você tem, ó. Pode fazer assim, pode fazer dessa forma, pode fazer dessa forma, dependendo aí das configurações que você fizer no pincel, que eu vou deixar disponível para você fazer download, para você fazer a instalação aí embaixo. Essa imagem daqui eu peguei lá no FreePic também, vou deixar também aí o link na descrição. E esse vídeo daqui não vai ser só esse efeito não, vão ter várias coisas bacanas que você vai aprender aqui de reconstrução de imagem e tudo mais. Então, bora lá. Bom, eu abri então aqui a minha imagem, tá? A primeira coisa que eu vou fazer vai ser dar um clique aqui nesse cadeadinho, dependendo da versão é um clique duplo que você vai dar, e eu vou duplicar ela, tá? Com Ctrl J. Ctrl J duplica a minha imagem. E eu vou primeiro selecionar o personagem aqui, selecionar o meu assunto. Você aqui, você pode pegar qualquer dessas ferramentas e quem tem uma versão mais recente vai ter esse Select Subject, né? Selecionar assunto. Eu estou aqui com Object Selection Tool, né? Ferramenta de seleção de assunto, mas você também pode utilizar aí a ferramenta que você preferir, como a Quick Selection. Então eu vou pegar ela aqui e vou clicar aqui em Select Object. Se eu tivesse mais de uma pessoa e quisesse selecionar só uma delas, é só parar o mouse em cima da pessoa que você quer selecionar e dar um clique aqui que ele vai selecionar a pessoa. Você vê que já fica tudo azul aqui. Então eu vou clicar aqui em Select Subject, selecionar assunto. Ele vai demorar um tempinho aí para processar, não tem problema. E pronto, ficou tudo certinho aqui com a minha seleção. Se eu quisesse refinar um pouquinho mais essa seleção, eu poderia pegar outra ferramenta aqui, como a Quick Selection, por exemplo, e pegar partes que não foram selecionadas. E aqui, com essa minha camada de cima selecionada, eu vou clicar nesse íconezinho aqui, ó, que eu vou criar uma máscara de camada, tá? Então aqui em cima eu tenho só a minha seleção, só o meu sujeito aqui. A minha seleção foi desfeita, tá? Então eu posso apertar e segurar o Ctrl e dar um clique aqui na minha máscara, que ela vai voltar a ter essa seleção. Posso desligar aqui o olhinho, tá? Da camada de cima. Quero só a camada de baixo agora. Selecionar ela e vou vir aqui em Select, selecionar, Modify, modificar, Expand, expandir. Aqui eu vou expandir um pouco o tamanho da minha seleção para fora, né? Um pouquinho para fora, eu já vou explicar o porquê. Dependendo do tamanho da sua imagem, tá? Essa imagem aqui é bem grande, tem 5.400 por 8.200 quase, então eu vou botar aqui um valor de 30. Vou dar OK, ele vai aumentar aqui a área, e é mais ou menos isso aqui que eu quero mesmo, tá? Porque quando a gente for fazer esse preenchimento que vai fazer agora, ele precisa entender o que tem em volta desse meu assunto para poder fazer a reconstrução da imagem de maneira mais eficiente, tá? Então eu vou dar um Ctrl 0 aqui só para voltar para o tamanho original. Vou vir aqui em Edit, Editar, vir aqui em Fill, Preencher ou Shift F5. Aqui em Contents, em conteúdo, eu vou botar como Content Aware, como sensível ao conteúdo. Vou dar OK e aí a mágica vai acontecer. Ele vai reconstruir aqui a minha imagem. Aqui ficou bom, né? Obviamente eu já tinha feito testes antes, mas se não ficar bom, você pode dar um Ctrl Z e aí aumentar um pouquinho mais, expandir um pouquinho mais a tua seleção, que aí vai ficar legal. Ó, vou dar um Ctrl D para desfazer minha seleção. Você vai fazer o download então lá dos brushes, né, dos pincéis, e vai vir aqui, ó, você clica e segura com o botão esquerdo, vai ter aqui History Brush Tool e Art History Brush Tool. Eu vou marcar essa segunda opção, que é pincel histórico, artístico, alguma coisa assim. Então, clicando aqui, ó, vou clicar nesse íconezinho aqui em cima, clicar nessa engrenagenzinha e vou vir aqui em Load to Presets, tá? É carregar ferramentas de pré-definições. Quando eu clico aqui, você vai navegar até onde você guardou esse arquivinho que eu deixei aí para você, vai clicar nele e vai botar aqui em Load, carregar. Eu não vou fazer, porque já tem aqui no meu, eu vou cancelar, mas vai aparecer uma mensagenzinha para você perguntando se você quer como brush ou se você quer como pack. Geralmente eu gosto de botar como brush. Isso faz com que você consiga acessar mesmo utilizando um pincel comum. Eu vou então criar uma nova camada aqui para mim, tá? Então eu vou dar um clique aqui nesse maisinho. Se você tiver uma versão um pouquinho mais antiga, você vai utilizar aí um papelzinho que vai ter aqui, tá? Que é criar nova camada, create new layer. E aí vai aparecer essa nova camada aqui para mim. Mais uma vez, eu vou precisar da seleção, então eu aperto, seguro o Ctrl e clico aqui em cima da minha máscara preta. Cliquei aqui, beleza, voltou minha seleção. E com a ferramenta selecionada, você vai vir aqui, ó, onde tem esse desenhozinho do pincel, você vai clicar aqui e eles vão aparecer aqui, tá? Eu vou usar esse Line Tool. Se não estiver aparecendo aqui ainda para você, você pode clicar aqui também, correr aqui as opções de pincel que você tem
e aqui embaixo vai ter essa pastinha chamada Art Story Tool Presets, e clicar aqui no Line Tool. Por padrão, ele vai vir com um tamanho de 25 e com a área de 200, tá? A gente já vai entender o que é isso. Dependendo do tamanho da tua imagem, talvez essa configuração fique pequena. Mais uma vez aqui, essa imagem é bastante grande e não vai ficar tão legal. Mas o que muda nessas configurações? Dependendo do tamanho do pincel, o efeito vai ficar com mais detalhes. Então, se você quiser pegar mais o rosto, ele vai ficar mais detalhado. Então, eu vou passar aqui no padrão mesmo, ó, e olha só, eu consigo enxergar muito bem qual é a figura aqui. Ó, fica um efeito já bem bacana e eu consigo enxergar muito bem. Tá? Vou fazer um pouquinho aqui mais para baixo, mudando um pouco essas configurações. Vou clicar aqui e vou botar, por exemplo, exagerar 200 aqui no tamanho do pincel. O pincel fica bem maior e vou clicando aqui embaixo. Olha como é que fica já o efeito. O efeito fica meio que quase que uma pintura a pincel. Já a área aqui, quanto menor for a área, menos ele vai preencher. Então vou botar aqui a área como 10, só como exemplo também. Vou clicar e segurar aqui, ó, você vê que ele pega muito menos o efeito. Ele dá um espaçamento maior entre essas áreas do efeito. Vou dar Ctrl Z aqui, eu vou então vir aqui no meu pincel, tá? Eu vou botar em 80, lembrando que vai depender aí do tamanho da sua imagem, e aqui na área eu vou botar 300, assim eu vou ter uma definição bastante interessante da minha imagem e com um espaçamento bom, né? Ele vai pegar bastante a área aqui que eu tenho, ó. Então, fazendo isso aqui, ó, eu já consigo ter bastante definição, principalmente aqui do rosto, ó. E você vai fazendo aí conforme você quer. Se você não quiser tanto assim, você pode fazer um distanciamento aí um pouco menorzinho, que aí você vai pegar menos da tua imagem. Pronto, assim eu já acho que ficou legal. Agora, o que acontece? Quando a gente tem aí essa seleção é uma espécie de proteção da área que eu estou querendo pintar. E se eu der aqui Ctrl D, você vai perceber, ó, vou dar um zoom, ó, Alt, rodinha do mouse, que ele não ultrapassa realmente aquela área. Se você quiser fazer uma coisa um pouquinho, né, saltando para o lado de fora aqui, você pode vir perto das arestas, ó, e ir dando uns cliquezinhos aqui do lado de fora, que vai ficar uma coisa bem interessante, né? Esses rabiscos vão saltando para fora da área que a gente tem. E pode fazer isso aqui em torno dele todo, do corpo dele, que vai ficar um efeito muito bacana, muito interessante. Esse vídeo te ajudou a conhecer mais sobre o Photoshop. Já se inscreve no canal aí e deixa teu gostei, porque isso ajuda o nosso vídeo a chegar a mais e mais pessoas, beleza? É isso então, tamo junto, grande abraço.